Bom, boa noite, eu já falei para todo mundo. Eu não sei descrever, eu não tenho palavras ainda. Eu só posso dizer que é uma honra esse momento para mim. É muito, eu não digo importante, está sendo essencial. Eu hoje fiquei buscando referências para eu poder explicar que parece essa sensação de hoje, mas eu não sei. Estava conversando com o Antônio e com a Jéssica, né? Agora à tarde, eu falei assim, é como se fosse mais ou menos aquela emoção diferente do dia da formatura, do dia do casamento. Eu não tenho filhos biológicos, então não sei descrever, né? Às vezes, talvez, da vida de um filho, eu não sei. Mas mesmo assim não é igual, não é exatamente igual. É um contexto, apesar da emoção que eu consigo identificar ser parecida, é um contexto, assim, para mim, completamente novo. Não foi só escrever um livro, mas foi escrever um livro dentro de um desafio de aprender a olhar para a realidade. E em estado de aprendizagem, não está aprendido, né? É uma coisa contínua. E isso tem sido para mim o meu, se é que dá para descrever maior ou menor presente, já que eu estou dizendo que tudo é presente, né? Pode ser o meu maior presente. É que eu não tenho palavras mesmo para descrever, apesar de eu ter escrito um livro. Mas no próprio livro, às vezes eu coloco isso, esse desafio de encontrar palavras atuais e linguagens. Eu costumo comentar que no Tempo de Ser, eu aprendi algumas palavras, ou ressignifiquei algumas que eu já tinha como referência, e que me fazem escrever na linguagem que a gente tem essas novas experiências, ou experiências das mesmas coisas, mas com um novo olhar. Então, esse evento é de gratidão. Eu vou apresentar um e-book. A hora eu falo e-book, eu falo livro, mas é um livro, né? Um livro digital. E eu vou apresentar um e-book, mas esse evento aqui com vocês é a apresentação de um e-book e uma gratidão. O próprio e-book é um exercício de gratidão, o que eu escrevi, e eu espero que estimule pessoas a isso também. Mas esse evento aqui é para isso. Então, assim, se fosse resumir, gratidão a todos, mas eu vou falar um pouquinho mais e vou colocar um pouquinho do e-book para vocês, tá bom? Eu já falei para alguns, eu vou ser sucinta assim, a gente não quer que dure muito tempo, né? Para que alguns que tenham compromisso também possam no compromisso. Só que depois que eu terminar aqui a apresentação, eu vou ficar aqui. Então, quem quiser ficar conversando aqui, vou estar à disposição, tá? Para conversar um pouco sobre o livro, sobre algum assunto relacionado, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou só começar. Eu até falei para o Maurício, será que é estranho eu ler um trecho de um outro livro para falar do meu livro, né? Mas eu preciso ler porque é um trecho que eu acho que foi um dos trechos que eu li que me fez ter início de mais coragem, vamos dizer aqui, de colocar no papel algo e que depois viraria um livro. A intenção não era ser um livro, apesar de desde a adolescência eu ficar assim, que legal escrever um livro, mas esse que legal ficava, né? Ficava, que legal, mas o medo talvez, né, era maior. Não vou entrar em detalhes nesse sentido agora. No livro eu falo um pouquinho. E eu vou ler, é do Mário Sérgio Cortella. Uma vez ele tinha um trecho que a filha dele, eu não sei qual trecho é esse, tá? Não é o que eu vou ler. E ele diz que a filha dele perguntou para ele, falava para ele assim: "Nossa, pai, eu queria muito ser igual a você, falar bem igual a você, né? Fazer as coisas tão bem como você faz, você é um comunicador, eu admiro muito". E aí ele falou para ela: quando você tiver 30 anos fazendo isso, você vai ser. Então, eu achei muito interessante que eu falei, poxa, às vezes eu sou uma pessoa assim, tem muita característica da ansiedade, né? A gente quer para ontem uma coisa que precisa ter um esforço e ter um exercício diário.
E isso tem a ver com o livro, né? O livro, ele traz, o meu e-book traz muito a proposta do exercício diário. E o que eu gostaria de ler do Cortella é do livro dele, Pensar Bem nos Faz Bem. Pensando bem, talvez faça bem, né? E aí, e é um capítulo que expressa o que eu senti enquanto eu escrevia, antes de ser realmente um livro. E eu vou ler para vocês, que expressa o que eu sentia e o que eu estou sentindo um pouco agora. O capítulo é bem curtinho, é só uma página, ele chama Escrever Dói. Quando crianças, a professora ou o professor de língua portuguesa nos mandava fazer uma redação, até contar sobre as férias. E escrever era uma coisa muito complicada, quando não tínhamos prazer. E aí digo algo bastante comum, até para quem escreve com grande prazer, que é o caso dos escritores ou escritoras. Escrever dói. O que é essa dor? Um certo sofrimento na escrita, que tem um resultado positivo ao final, mas não é uma coisa muito fácil. Há circunstâncias nas quais, para se escrever uma página ou duas, gasta-se 8, 9, 10 horas. Como? Ora, para sentar e escrever pode durar 5 minutos. Esse é o tempo para executar o texto. Concebê-lo pode levar muitas horas, dias até. É um anda para lá e para cá, mexe em um livro de consultas, pensa, volta na ideia, coloca outra vez na tela do computador, percebe que não está do jeito que se quer, tenta mostrar para alguém. Os bons escritores e escritoras são aqueles que lidam bem também com essa dor que se carrega. A escritora austríaca do século XVIII, Mary von Ebner-Eschenbeck, dizia uma frase adequada a quem escreve. Ninguém escreve como um Deus se não sofre como um cão. Ela está usando cão com um sentido de diabo. Teve que deglutir o pão que o diabo amassou. Escrever é bom demais. É algo que nos ajuda a expor a nossa criação, a nossa arte, a nossa percepção. Mas tem sim uma dor que é a necessidade de se expressar de maneira compreensível, agradável e que também nos leva a ter coragem de expor as ideias. Então, resume, e eu acrescento aqui, né, que ele falou, anda para lá, anda para cá, mexe em livro de consulta, pensa, volta na ideia. E no meu caso aqui, alguns trechos do e-book são de uma escrita sobre meus sentires, minhas dores e meus pensamentos durante uns 5 anos. Isso está descrito no e-book. Então, foi assim, bem o que o Rubem Alves também fala, do ostra feliz não faz pérola. Então, não foram momentos que a gente chama de felizes, mas de qualquer momento, na verdade. De qualquer momento. E eu coloco um pouco isso no e-book. Então, esse texto me fez, assim, eu falei a palavra coragem, mas eles tinham um estímulo muito grande. Falei assim, é isso mesmo. Como hoje, nos ambientes do autoconhecimento, eu vejo, a dói mesmo. A dor é algo que precisa ser compreendido, precisa ser acolhido, em qualquer contexto. E na escrita não é diferente. E, então, é com muita honra que dentro desse contexto que o próprio Cortella falou, e eu que acabo de acrescentar agora aqui para vocês, que eu tenho a honra de apresentar a vocês o e-book Tudo é Presente. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que fica o brilho aqui. Esse e-book, ele me auxiliou a encontrar um pouco mais da cara da Daniene, vamos dizer assim, da cara das referências que a Daniene tem, junto com parcerias que entenderam, que também compreenderam esse sentido, que daqui a pouco eu vou dizer, e agradecer de uma maneira especial, que entendeu essa capa, entendeu esse desenho, né?
entendeu? Assim, não desenha a capa, mas o que eu estava sentindo para que isso acontecesse, a mensagem, sem ter lido o livro, não é? Então, esse livro, o nome Tudo é Presente, um exercício de presença, respeito e gratidão, esse título, ele veio depois do livro, não veio antes. Eu tinha um título, não sei depois o Lucas aqui, acho que daqui o Lucas que escreveu, como que é para surgir um título, né, Lucas? E eu tinha a ideia da palavra presente, né? Agora eu vou contar um pouco para vocês sobre isso. Eu tinha a ideia da palavra presente, porque a palavra presente começou a chamar a minha atenção. Presente, pensando no presente, passado e futuro. Começar a considerar que só existe o presente, na verdade. O passado já foi, o futuro ainda não é. Que começar a acolher a vida que eu vejo em mim, acolher as manifestações que eu vejo da Daniene, que eu vejo, que eu ouço, que eu percebo, e começar a aceitar como um presente, mas um presente assim, é o que eu tenho, é o meu tesouro, é o meu presente. E aí um presente como um presente, como algo assim, a ser recebido e ser aproveitado de alguma maneira, vamos dizer assim. E o exercício que eu considero mais desafiador, a palavra presente como presença. O quanto eu estou presente na vida que eu sou. Presente mesmo. Da maneira mais consciente possível ou menos inconsciente possível. E é por isso que é um exercício. É um exercício. O livro, a proposta é essa. Então, como que surgiu a ideia? Eu comecei a escrever sobre essa palavra presente, aí começou a surgir, aí começou a vir a ideia, e na verdade, a ideia, ela não coube num e-book. Pensando num e-book com começo, meio e fim, não coube em um. E é por isso que é uma trilogia chamada Presentes. Eu vou lançar hoje o primeiro e-book e vai ter o 2 e o 3. Não estão prontos, mas já estão. Já tem uma ideia do 2 e do 3. O 2 já começou a ser escrito também. E isso foi a maneira assim que não sei dizer exatamente como, eu estou organizando para mim o que eu estou vendo da vida em mim, que eu estou percebendo das minhas manifestações, do meu processo de autoconhecimento, dentro de tudo, né? O Tudo é Presente, ele é um convite ao autoconhecimento, a esse exercício de respeito, de gratidão para essa continuidade mesmo de tudo, de uma autoaceitação, de uma autoaprendizagem, como a gente fala muito na educação de essencialidades, né? São as palavras que eu aprendi no tempo de ser e que eu trago assim para a minha vida, que fazem todo sentido. E falando em sentido, né? Dentro da proposta do Instituto Sentido, que o sentido também é uma palavra que foi escolhida por vários motivos, dentre elas que o sentido que eu sou para mim, que cada um é aqui, e de direção, de sentido, de sensação, de tudo. Então, tudo é presente dentro do Instituto Sentido, para mim, hoje, resume a síntese conclusiva temporária do que eu conheço de mim neste momento. E, no caso, no Instituto Sentido, dentro da parceria com o Maurício também. Não é? Olha, eu resumi. Depois, se alguém quiser perguntar, porque também se eu ficar falando tudo, eu vou falar o que tem no e-book, tá? Porque no e-book eu conto um pouco do processo. O e-book, eu trago no e-book o quanto foi interessante dentro do tempo de ser eu descrever as estações para mim, eu usar o método didático das estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, a maneira como eu descrevi para mim, como eu me observei dentro das estações, né? Como uma divisão didática, e é o que eu trago no e-book. Então, no e-book eu trago as sínteses conclusivas temporárias durante um ano em cada estação que eu escrevi para mim. Então, claro que são sínteses das minhas percepções, mas como síntese de percepções de outras pessoas me auxiliaram no meu processo, é essa a intenção agora. Porque guardar só para mim é algo que pode
auxiliar, estimular outras inteligências também nesse processo. E porque a mim é o que está acontecendo. E assim, já que é o evento de gratidão, e o e-book é de gratidão, a única coisa que eu vou ler do e-book, e está no e-book isso, é uma tabela de gratidão. Que aí foi outro desafio, porque nessa tabela eu coloquei tudo. Todas as pessoas. Nessa tabela, para mim, eu até falei para o Maurício, né? Para mim, todas as pessoas que passaram na minha, que eu tive contato até hoje, tive contato, até que eu não tive e tenho uma participação de uma certa maneira, estão nessa tabela, de alguma maneira. Eu espero que as pessoas se identifiquem também. Deixa eu só achar aqui. Eu ficava assim, o que eu vou ler, né, do e-book hoje? Mas é isso, ainda mais para agradecer a todos vocês. E aí, nessa tabela, eu já deixo aqui a minha mensagem de gratidão a cada um aqui. Aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui tá, mas é uma tabelinha. Acho que assim deu para ver melhor, né? Tá batendo a claridade. Então, vamos lá. Esse contexto aqui também, o meu processo na constelação familiar sistêmica me ajudou bastante também a escrever a parte da gratidão. Me ajudou bastante. Eu falo que tudo que eu tenho utilizado integra, tem integrado em mim e me auxiliado nesse meu processo de autoconhecimento. É gratidão, deixa eu só molhar a boca. É uma tabela que, além de agradecer, eu coloco assim, por exemplo, quem são, né? O quem são, não são pessoas específicas, claro que alguns vai ser aqui, né, no caso. Mas, por exemplo, as referências, eu coloquei por que é um presente para mim e por que eu estou agradecendo, mas assim, uma coisa que eu peguei. Então, assim, eu peguei o que veio assim em mente, então é a síntese da síntese da síntese da síntese, tá? E no final, eu quis colocar assim, são 3 colunas. Na terceira coluna, eu coloquei lição. Tudo entre aspas, né? Porque eu não encontrava outra palavra. O que é essa lição? É uma coisa que, com essas pessoas, eu estou aprendendo. Que eu considero, né? Da referência que elas estão me trazendo, a primeira coisa que me vem em mente, que eu sinto, é aqui. Então, e lembrando, né? Síntese conclusiva temporária. Às vezes eu já olhei essa tabela e porque assim já dá para acrescentar, mas essa tabela agora é daqui, né? Quem sabe para os próximos. E também um que fique de estímulo para quem depois tiver o e-book e fazer esse exercício também. Então vamos lá. Momento do agradecimento, então, utilizando essa tabela aqui. Pais ou genitores? Precisamos começar da origem, né? A origem que a gente alcança. Qual seria o presente e a gratidão? A gratidão é pelo presente mais valioso que me dá a oportunidade de estar aqui escrevendo este livro. A existência como Daniel. Uma oportunidade para eu sentir a vida em mim. E aí uma frase que me vem, não sei, não me perguntem por quê, que eu falo que é a lição, que me vem deles, eu não sou qualquer um. É como se fosse uma referência de uma singularidade. Me vem isso, eu não sou qualquer um, que eu já ouvi muito isso dos meus pais. Você, né? Você não é qualquer um, né? Então, assim, isso me vem muito. Mãe. O que seria a gratidão da mãe? Dentre tantos, eu peguei esse nesse momento. Por todo o cuidado em ter me abrigado em seu útero e possibilitado que eu saísse e crescesse com segurança. E dentro do processo de autoconhecimento mesmo, o que mais me marcou, vamos dizer, um insight que eu tive, porque ela permitiu que eu saísse também, não é? Saísse. Então, a primeira coisa que eu vejo, assim,
que eu sinto, que eu aprendi, a lição, vamos dizer, que eu quis colocar aqui foi: eu sou capaz de respirar por mim mesma. Ainda é profundo para mim quando eu leio. Então, de certa forma, eu tenho o ensinamento dessa mulher que, ao me permitir a retirada desse útero, de alguma forma, eu precisei respirar por mim. E eu sou capaz. Pai, gratidão por ter me mostrado que o mundo não sou só eu e a mamãe. E que eu sou algo além dela. A lição: eu existo. Avós, por tudo que me foi transmitido de herança informativa de vida. Tudo. Tu vem daí, né? A lição: quando eu olho para os meus antepassados, para os meus avós, em mim há a síntese da força de toda a minha ascendência. Irmãs mais velhas, por isso que é um exercício diário. A emoção é porque é ainda um processo de inclusão. Para quem não sabe, as irmãs mais velhas eu nunca conheci pessoalmente. São irmãs gêmeas que minha mãe teve antes de mim. E foi muito importante eu entender que eu não era a mais velha, que eu era do meio, no contexto. E aí, a minha gratidão foi dentro desse processo, por terem proporcionado uma oportunidade de aprendizado de ser mãe à mulher que é a nossa mãe. Porque, para mim, a mulher que eu chamo de mãe começou a aprender a ser mãe antes. E a minha lição, que é o que eu estou falando, é a emoção que me vem agora aqui. Eu tenho o meu próprio lugar. E o meu lugar, nesse contexto familiar, é de irmã do meio. Quando eu entendi isso, é como se eu estivesse me auxiliando a encontrar o meu real lugar, onde eu caibo, na vida que eu sou. Esse foi um estímulo muito importante para mim dentro da constelação familiar. Irmão mais novo, que está aí, o filhinho. Minha mãe e meu pai também estão aí, aqui não estão visíveis, né? Irmão mais novo, por ter me auxiliado a ver o homem e a mulher que há por trás das figuras de pai e mãe, em que eu preciso repartir o mundo com a humanidade. Quer dizer, aquele mundinho não é só meu, né? Pai e mãe não é só meu, tem que repartir. Foi a lição que eu me lembro, assim, que eu guardo. E aí a lição que eu considero mais importante, assim, e que até hoje eu estou aqui. Eu preciso crescer. Bom, agora vai um apanhado grande aqui. Familiares, colegas e professores de minhas fases de formação, infância até adolescência. Então, todos outros sistemas, né, de autoimagem que a gente chama do tempo de ter. Então, assim, tá todo mundo mesmo. E é interessante que tá realmente de coração. Hoje eu sinto isso. E qual que é a gratidão? Por terem me ensinado que o mundo, tem muitas aspas aqui, tá, gente? O mundo, o meu mundinho, ele está dentro e pertence, ele está dentro, mas ele pertence a uma galáxia, a um sistema solar, a algo um pouquinho maior. E a lição que eu tenho é até hoje: sou individual, parte de um coletivo. Eu preciso conviver.
Depois, colegas e professores da minha adolescência em diante. Então, vários aí já estão incluídos. Né? Gratidão por terem me mostrado que existe o universo quando resolvi sair da galáxia a que eu pertencia, e principalmente por terem sido meu apoio na exploração deste universo, desconhecido por mim. E aí foi quando começou a surgir a pergunta, que eu carrego até hoje. Já que eu fui para o universo, vamos dizer assim. Diante dessa imensidão, desse infinito, o que eu sou? Essa é a lição. A fonoaudiologia. Aqui eu coloco tanto a profissão, também insiro a família da minha turma, da universidade, por terem me mostrado que quem deseja realmente aprender a se expressar e se comunicar sou eu. Principalmente, aprender a ouvir o mais íntimo de mim. Eu busquei a fonoaudiologia para ensinar as pessoas a falar, mas quem estava buscando, na verdade, aprender a falar era eu. Isso eu fui entender recentemente. E aí, qual foi a lição? A comunicação é uma arte, um desafio libertador. Principalmente entender as minhas mensagens para mim mesma, a linguagem do sentir. Eis a necessidade essencial. Pacientes ou clientes? Coloquei aqui a parte pelo contexto. Por terem me mostrado que temos limitações, mas que também temos potenciais e que podemos aprender a nos adaptar à realidade como é. O famoso jogo de cintura eu fui aprender com eles, na vivência com eles. E qual que é a lição? É possível ter a liberdade de ser o que se é. Colegas de trabalho e profissão, por terem me mostrado que o trabalho em equipe é um aprendizado em exercício contínuo. E a lição? Conviver e se relacionar são desafios, e juntos somos mais fortes. A religião, e aqui também integro quem se sentir dentro todos os amigos dentro da religião. Por ter conhecido o mandamento, o dito mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Mas isso ficou tantos anos na minha mente, desde a infância. E refletido, em algum momento, como eu vou amar ao próximo se sinto que não me amo? Aí, a partir daí, me veio a lição que são perguntas. Como posso me amar? Quem é o próximo? Relacionamentos. No foco, aqui no foco, eu pensei mais relacionamentos mesmo, no meu caso, com namorados, né, com marido, mas também cabe a outras pessoas. E vou dizer por quê. Qual que é a gratidão? Por ter me possibilitado a oportunidade de projeção de todas as referências que trago comigo de mim para, enfim, conhecê-las. E qual foi a lição? Tem sido a lição dos relacionamentos. Ainda não vejo o outro. No outro, vejo apenas minhas próprias referências para o suprimento de minhas necessidades humanas. Agora, todos que fazem parte do meu processo de autoconhecimento, e aqui a grande maioria, vamos dizer todos aqui, né? Então, dá para encaixar em vários lugares aqui, né? São muitos, também não tinha como, né, especificar. A gratidão por terem me proporcionado e continuarem, né, me proporcionando experiências que me permitem reconhecer meu estado de ignorância, questionar minhas crenças, exercer meu direito de saber e aprender a amar. A lição: não sou o que eu acreditava ser.
O que eu sinto é real. Eu sou um aprendiz. Eu sou uma educadora. Eu sou. E este livro? Não tinha como não agradecer este livro. Personificando, né? O livro. Por me proporcionar uma oportunidade de apropriar-me do presente e exercitar o respeito à vida como ela é, para reconhecer que sou. E qual que é a lição que o livro está me trazendo? A vida que sou é contínua e atemporal. Sempre é presente. E é isso. Acho que eu consegui resumir. Eu falo que às vezes não encontro palavras para o tamanho da gratidão que eu sinto. Mas no momento, são as palavras que eu encontrei, consegui colocar no e-book e vou dividir com vocês e que fique de estímulo também para vocês fazerem esse exercício. Fazer essa tabela foi um processo de inclusão, porque eu ficava, como que eu vou incluir tudo em uma tabela? Para mim, está incluído. Olha que eu olhei de novo, ver se eu estava esquecendo de algum detalhe, né? Pode ser que eu ainda esteja, né? Porque a nossa mente, a gente não sabe, né? Não abrange o todo. No meu sentir, no momento, o todo que eu sinto de mim está aqui. E é nesse todo que eu sinto, nesse eu sou que eu ainda não sei descrever, que eu ainda estou aprendendo a ser o que eu sou, que eu deixo aqui a todos vocês a minha profunda gratidão. E que tudo também seja presente para vocês. Eu, de maneira sintética, é isso. Eu gostaria só que o Maurício também colocasse. E, detalhe, é o primeiro e-book. Já que foi um desafio para mim, desafiei Maurício, e o Maurício escreveu o prefácio do e-book. Então, eu vou abrir aqui para ele, o que ele quiser falar do prefácio. Eu também agradeço por participar dessa empreitada, nem que seja para escrever o prefácio, né? Um prefácio que eu demorei para escrever, enrolei a Daniele por vários e vários dias para escrever esse prefácio, porque eu não tenho a organização e disciplina que a Daniele tem. Todos vocês podem observar que ali do lado dela tem uma pilha de agenda, de caderno. Nossa, Maurício, eu nem lembrei de mostrar, gente. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Depois eu encerro falando. Tudo que a Daniele foi percebendo de si, não foi assim, numa noite de verão, não foi numa tarde de inverno, foi assim, vários e vários dias, meses, e até anos, né, para poder organizar o que ela escreveu no e-book. Bom, para escrever o prefácio, a gente precisa ler a obra. Eu li, terminei de ler, assim como eu faço com vários e vários livros que eu gosto de ler. E aí ela me perguntou, e o que você achou? Eu fiquei procurando a palavra, mas não encontrava a palavra, né? Aí ela falou, você não gostou? Aí eu falei, não, eu gostei. Que palavra que eu te falei, Daniele? Você falou complexo? É. Aí eu assustei. Eu falei complexo, no sentido de como ela fez isso, de como ela organizou isso.
de como ela escreveu as linhas que estão nesse e-book. Como é que você fez isso? Então, eu falei complexo, porque todas as vezes que nós conversamos com uma pessoa sobre autoconhecimento, sempre surge na mente da pessoa, vai ter muita dor, vai incomodar, eu vou ver coisa que eu não quero ver, eu vou falar de coisa que eu não quero falar. Então, o autoconhecimento, ele nos remete a algumas ideias de dor, sempre de dor, de não vou dar conta, não vou dar conta. E eu falei complexo justamente porque a Daniele traduziu nesse e-book um manual, eu ouso dizer que é um manual de boas práticas para se fazer o autoconhecimento, mesmo com dor. Certa vez, eu e a Daniele participando de uma palestra, nós ouvimos do palestrante que se você sentir dor, vai com dor mesmo. Precisamos aprender a suportar a dor. Qualquer dor. A dor por uma doença que a pessoa está acometida, às vezes a gente vai lá e toma alguma anestesia, toma algum medicamento para que aquela cirurgia seja feita. Mas como é que a gente faz para anestesiar a dor emocional? Como? E aí eu olhava para a Daniela e queria saber como que ela fez para anestesiar a dor emocional para poder escrever essas linhas que ela escreveu. O complexo que eu quis dizer, Daniele, era isso daí. Porque você relatar situações que você sente, mas não sabe por que sente. Que dói, você não sabe por que dói. Porque quando um dente dói, o dente está doendo. Aí você procura uma dentista. Quando você está com alguma dor nos ossos, você procura um ortopedista. Quando você está com algum problema em algum órgão interno, você tem um médico para procurar. Mas e quando você está com uma dor emocional? Bom, você também tem um profissional para procurar. Tem a psicóloga, contamos com a grata satisfação de conhecer a Cláudia Lourenço, outras pessoas também que são amigos psicólogos, elas nos auxiliaram bastante em conversa, né? Mas para tudo isso daí precisa de uma coisa, presença. Você precisa estar presente para querer saber sobre a sua vida, saber sobre você, saber por que aquela dor está latejando. Você precisa suportar a dor. E a Daniele, nessa etapa aí, graças a essas anotações que ela fez, às vezes era 1h da manhã, ela estava anotando, porque o dia dela foi muito corrido, mas ela precisava anotar, e ela fez isso muito bem. Eu tenho uma admiração muito grande pela Daniele, pela pessoa que ela é, não só por ser minha esposa, mas pela pessoa que ela é, pela dedicação, pela obstinação dela, por ela ser intransigente por ela ser intransigente com uma coisa, gente. Ela não abre mão quando ela acredita que aquilo onde ela precisa chegar tem que ser feito. Ela não abre mão, ela é intransigente. Não dá para negociar com a Daniele quando ela quer chegar em algum lugar. E isso é louvável numa pessoa. Eu aprendo muito com ela, são quase 20 anos de convivência, que eu aprendo muito com ela, e eu tomei esse e-book como um manual de boas práticas. Quando estiver doendo, aí é o momento de você
continuar olhando, continuar caminhando, continuar seguindo, mesmo com dor. A dor emocional, ela pode depois desandar numa dor física. Quantas doenças psicossomáticas que a gente já conhece, né? A Daniele, se ela tiver alguma doença psicossomática, não vai ser por falta de dedicação em olhar para as dores emocionais que ela tem. E eu te dou os parabéns de todo o meu coração por tudo que você tem feito, por tudo que você tem realizado e pelo exemplo que você tem me dado. Às vezes eu passo horas pensando como será que ela driblou a dor. Aí depois que eu li o e-book, eu descobri, ela não driblou nada. Não tem como driblar a dor. Ela simplesmente acreditou no que orientaram ela um belo dia. Suporte à dor. E para mim esse manual chamado e-book que ela apresenta para a gente, ele nos dá pistas, não de como driblar. A gente não vai ficar fazendo aquela história do autoconhecimento. Não, basta você ter força, tenha coragem. Vai que eu estou aqui com você. Não. Na verdade, é você com você mesmo. É você com você mesmo. E é gratificante ver o resultado brilhando como um girassol, brilhando na nossa frente. Parabéns, Daniele. As cores que você escolheu é justamente de um girassol. E você Depois que mais eu comentei gosta. isso com a Kátia. É o que você mais gosta, né, de admirar o girassol. O girassol, para mim, ele tem uma postura muito interessante, que é de apontar para o sol, apontar para o rei máximo da luminosidade e seguir. Eu acredito que se eu ficar olhando para o sol, eu vou chegar em algum lugar. Foi o que você fez. Parabéns. Só tenho a agradecer também. Gente, gratidão mais uma vez. A gente vai se falando e realmente se comuniquem se vocês quiserem falar alguma coisa do e-book, tá? Estou à disposição mesmo, tá? Muito especial esse momento com vocês. Gratidão mais uma vez.